Para a gente começar a palavra de hoje, que é o dia da ceia do Senhor, de relembrarmos aí o sacrifício de Cristo, né? Comermos do pão e bebemos do vinho. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Paulo, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Vamos ver aqui, então, a palavra do Senhor. Filipenses, está no Novo Testamento. Antes de Colossenses, depois de Efésios. Filipenses 2, nós vamos ver do verso 6 a 11. Amém? Glória a Deus. Filipenses 2, de 6 a 11. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz o seguinte, está falando de Jesus Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu queria também falar a palavra que está lá, não precisa abrir, Romanos 8,19, que fala assim: a expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Irmãos, fechamos os nossos olhos, vamos orar para que o Senhor traga a revelação a mim e a você, que fale através dessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eu agradeço, Senhor Deus, estarmos aqui na Tua casa, como disse o irmão Leandro, nós com a nossa família, estarmos bem, depois de uma semana, Senhor Deus, que muitos aqui tiveram grandes livramentos, como foi testemunhado, e aqueles que não sabem, Pai, mas nós temos que o Senhor nos livrou de coisas que nós não ficamos nem sabendo. Por isso nós damos graças a Ti, que é um Pai todo-poderoso, que nos guarda, que nos livra. Nós agradecemos por cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite, os convidados. Agradecemos, Senhor Deus, por aqueles que estão colocando-se na brecha, Pai, pela Tua obra, pelas vidas de almas perdidas que estão ainda sem ter sido alcançados. Mas nós sabemos que a missão da nossa igreja, o ID, fazei discípulos, Pai, está no coração dessa igreja, e nós agradecemos esse privilégio de estar aqui para trazer a palavra de hoje. Então eu peço, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite, revela-se, Senhor Deus, a nós, traga a revelação dessa palavra, Pai, que ninguém que entrou aqui nessa noite volte para casa sem antes receber aquilo que o Senhor preparou para nós. Fala que nós ouvimos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, no domingo passado, uma palavra tremenda, o Senhor nos deu aqui o papel da igreja, né? O ID, que é para todos nós, fazer discípulos, é uma missão que todos nós temos. E aí, hoje a palavra do Senhor está falando sobre uma passagem em que Jesus recebeu uma missão como filho de Deus. Ele se tornou homem, se fez homem, ele abriu mão de toda a sua prerrogativa de ser Deus e se fez homem. Ele não precisava nada disso, mas ele fez por amor a mim e a você. E ele fez isso, irmão, e ele foi obediente a Deus, fiel até a morte. Fiel até a morte. Então, nisto, ele tinha um propósito para cumprir aqui na terra. Ele sofreu
né? Nós vamos ver hoje aqui a ceia do Senhor, para a gente lembrar, o amor de Deus é tão grande, e a morte de Cristo na cruz é uma prova desse amor, que morreu por mim, para você, para que a gente pudesse ter vida, e vida em abundância, mas Ele viu o fruto do seu penoso sacrifício na cruz. Ele viu eu e você, e todos aqueles que através das nossas vidas ainda serão salvos, amém? Ele já viu, porque Deus, Ele é o Deus de ontem, do hoje e do amanhã. Deus já viu aqueles que não estão aqui nessa noite, mas que você está orando, e essa oração de vocês já está escrito lá. Os anjos têm recebido, têm levado ao trono do Senhor, amém? Creia, como foi dito aqui, creia que Deus aqui está aqui com os ouvidos inclinados para ouvir o meu e o seu clamor. Aí, Jesus foi, assim, teve um sofrimento tão grande na cruz, passou por tudo que ele passou, mas, ao final, a Bíblia aqui fala que, ao final, ele foi, assim, reconhecido pelo Pai. Ao final, Jesus, o Pai chamou ele e falou assim, olha, a você será dado toda a autoridade na terra, a você será dado um nome que vai estar sobre todos os nomes, perante o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Irmãos, que tremendo a obra de Jesus na cruz, mas que tremendo o reconhecimento de Deus ao Filho, de dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelo que Ele fez. Mas Jesus, Ele fez a tua obra e em 3 anos Ele completou o seu ministério e subiu aos céus e deixou aqui o Espírito Santo, né, para nos assessorar, para nos guiar, para nos dirigir, para que nós, Igreja de Cristo, completássemos a sua boa obra. E aí, é nisso que entra aqui a nossa missão. Nós, como Igreja de Cristo, nós temos a missão de continuar a obra de Deus. Tanto é que a palavra de domingo passado é que nós somos colocados como servos, mas como discípulos de Jesus. E também as pessoas vão estar olhando em nós para vir para Cristo. Então, esse é o nosso papel. Tem uma frase muito conhecida de Agostinho que fala assim, ó, pregue o evangelho, se precisar, fale. Tá vendo? Que a minha e a sua vida, pregue o evangelho. Se você precisar, abra a boca para falar. Olha que lindo. Então, a minha vida e a sua vida está sendo observada. E aqui, eu queria dizer para vocês que a Bíblia fala lá também, eu falei Romanos 8,19, mas eu quero falar agora Romanos 8,29, que fala o seguinte, que aos que de antemão Ele os chamou, Ele também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vou repetir. Aos que Deus chamou, que somos nós, Ele também predestinou. Para quê? Para que nós fôssemos conforme a imagem do seu Filho. Né? E que Ele fosse um primogênito entre muitos irmãos. O que está falando aqui? Qual é a mensagem aqui? Que eu e você fomos chamados para sermos modelo de Jesus e que as pessoas, por olhar em nós, venham se convencer que esse é o caminho. A minha vida e a sua vida vai confirmar na vida das pessoas que esse é o melhor caminho. Porque tem muitas pessoas perdidas aí fora, não é verdade? Tem muitas pessoas que não sabem para onde ir. E estão indo para o inferno por falta de conhecer o verdadeiro caminho. Então nós, como igreja, nós fomos chamados para sermos conforme a imagem de Jesus, para que as pessoas olhem em nós e olhem em nós e vejam, e nós sejamos, que cresçamos a estatura do varão perfeito, que as pessoas vejam em nós Jesus, e que vejam em nós um caminho a ser seguido. Por isso que eu li aquela palavra. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que você consegue entender disso? Eu vou repetir.
A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. As pessoas aí fora estão olhando para a minha e para a sua vida. Querem saber se esse negócio de seguir a Jesus Cristo é o caminho certo. Se realmente a vida nossa vai melhorar ou vai piorar. Se realmente porque as pessoas olham às vezes para olhar o retorno. Qual o retorno que vocês estão tendo em ir para a igreja? Falando sério, não é assim que as pessoas olham? O que você está ganhando? Uma vez um diretor do banco, quando ele soube que quando a gente ainda estava no outro ministério, antes de fundar esse ministério, nós participávamos em Santo Amaro, numa igreja batista Nikkei. E lá, 35 quilômetros, nós íamos 3, 4 vezes por semana. Às vezes até todos os dias da semana. Imagina 35 quilômetros para ir, 35 para voltar. Pegar essa marginal de Pinheiros, o carro ia até sozinho, né? Já sabia o caminho. A Carol e a Leusa, né, que estão aqui, eles congregavam também conosco, conhecem bem dessa história. Irmãos, o que nós estamos falando aqui? Quando a nossa ida, né, a nossa ida lá na igreja, a gente estava olhando assim o caminho. As pessoas estavam olhando o que essas pessoas... Assim, eu falando do meu diretor, ele falou assim, não acredito. Eu falei para ele que nós íamos ao culto toda semana, e fora o culto a semana, nós estávamos fazendo teologia, nós íamos mais 3 vezes por semana para estudar teologia. E fora as reuniões que a gente participava. Ele falou assim, eu não acredito que vocês... O que vocês ganham com isso? Como é que pode as pessoas do mundo não ter a noção do que é estar na casa de Deus? O que nós ganhamos com isso? Irmãos, eu queria dizer que a palavra que diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. As pessoas da sua família, os seus amigos, a sua roda de amigos, os seus colegas, seus parentes estão olhando se você vir à igreja está mudando a sua vida para melhor ou se está, assim, uma perda de tempo. Por isso, a responsabilidade que eu chamo a igreja a refletir. Olha a responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos quando nos chamou. Porque tem pessoas que vão vir para Cristo de olhar a sua vida. E tem pessoas que vão se perder por olhar a sua vida. Você já parou para pensar nisso? Que a sua atitude, assim como na sua casa, os seus filhos vão ser exatamente como você é. Mas vai ter pessoas olhando que vão vir para Cristo se ver que a sua vida está melhorando. E eu fico maravilhado quando eu vejo irmãos aqui presentes que a gente conheceu desde o primeiro dia, crescendo, como diz a palavra, crescendo na estatura do varão perfeito. Eu sei que é difícil, eu sei que a carreira cristã tem lutas, porque o inimigo, quando você começa a caminhar na direção correta, ele vem para tentar mostrar para você que não vale a pena. Você é um bobo, você está perdendo seu tempo, olha, vem aproveitar o mundo, vem aproveitar, você está perdendo a sua vida na igreja. Mas nós sabemos que aqui, a nossa vida aqui, é apenas uma passagem. E que aquilo que nós fazemos aqui, nós estamos preparando a nossa passagem para a eternidade. Se você vai ter a vida eterna ou morte eterna, é aqui, nesse mundo, que nós vamos definir. Por isso, a responsabilidade que as pessoas aí fora estão olhando para mim e para você, se vale a pena ser cristão verdadeiro, não cristão fajuto. E aí, irmãos, eu queria dar um pequeno testemunho, compartilhar uma coisa que aconteceu essa semana. Como eu já comentei com vocês, eu viajo toda semana, quase toda semana para Brasília, e tem um colega meu de outra empresa que também participa do mesmo grupo de trabalho que eu. Esse irmão, nós viajamos juntos já há quase 5 anos. Então, imagina, toda semana juntos, chega lá, a gente divide o táxi, e quando pode a gente vem junto, vai junto e tal. E
é uma história e tal. Então, aquela pessoa que não é evangélico, nada, né? Uma pessoa, um colega, nós tivemos uma festa da BCIMP que completou 50 anos quinta-feira, e foi muito engraçado. Porque lá na empresa que eu trabalho, nós temos aqui a Zuleika, né, que é a minha colega de trabalho, a nossa irmã Zuleika aqui, ela conhece a história. Lá na empresa que eu trabalho, tem pessoas que são evangélicas, mas tem muitas pessoas que não têm nenhuma crença maior e, pelo contrário, às vezes a gente percebe que precisa muito de Deus. Mas, graças a Deus, nesses 5 anos que eu estou lá na empresa, Deus tem usado muito a minha vida para poder influenciar naquele quadro, naquela relação das pessoas. E as pessoas vão acreditando mais em você pelo que ela vê. Não é o que você fala. Não é verdade? O que você fala é uma coisa, o que eu subo aqui no púlpito e falo é uma coisa. Mas quem me vê na minha casa, no meu trabalho, sabe se eu sou o verdadeiro ou aquele picareta, aquele pastor de 2 caras que o irmãozinho, o menininho, né? Diz que o pastor foi na casa, um pastor aí de uma outra igreja, né? Foi na casa do irmão e o menininho ficava olhando de um lado e do outro, assim, né? O pai ficou intrigado. Menino, o que você está fazendo? Ele olhava de um lado do rosto do pastor e do outro lado. Por que você está fazendo isso? Pai, é que o senhor fica falando que o pastor tem 2 caras. Então, a nossa posição tem que ser sincera. Se nós temos defeito, nós temos que reconhecer que nós temos defeito. Todos nós temos que melhorar. Mas só para completar meu testemunho, aí, lá na empresa que eu trabalho, as pessoas sabem que eu sou pastor, que a gente tem um ministério, sabe da minha vida. E esse irmão, assim, estou até profetizando, né? Que ele vai ser irmão na fé. E esse colega, que é um advogado, uma pessoa muito inteligente, muito bacana e tal, mas ele fez uma brincadeira. Na quinta-feira, que foi o dia da festa da BCIP, ele encontrou com um advogado nosso lá, uma pessoa de já de 70 anos, muito gente boa e tal, que me conhece, e falou assim, né? Como eu substituí ele que ia para Brasília, né? Antes de eu chegar na BCIP. Aí, como é que está lá o trabalho lá, né? Perguntou para esse colega de viagem. Está bem. Nós vamos toda semana, eu e o Aguiar, né? Me chama de Aguiar. Eu e o Aguiar, nós vamos toda semana. Aí, para brincar com o cara, sabe, ele falou assim, de vez em quando nós vamos para farra. Ele falou outro nome que eu não vou falar aqui, né? A hora que ele falou assim, que de vez em quando o cara abriu o quê? E ele veio contar para mim, né? Olha, eu falei para o fulano tal, né? Que de vez em quando nós saímos para farra, né? Nessas viagens. E a pessoa quase que teve um troço, né? O Aguiar. Eu falei, espero que você desmentiu o que você falou, né? Pô, foi uma brincadeira. Irmãos, quantas pessoas que falam e não é brincadeira nenhuma? Quantas decepções nós não vemos nas igrejas por aí? De pessoas que decepcionam uma igreja inteira por infidelidade, até por situações assim de fraudes, coisas assim horríveis. Então, a nossa vida, nós temos uma responsabilidade muito grande. É só isso o recado aqui. A minha e a sua vida, não é porque eu estou aqui não, mas você aí, que está vindo à igreja do Senhor. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação sua. Como é que você é em casa? Como é que a sua família? Se a sua família, os seus filhos, como é que são? Enfim, qual é a vantagem de vir à igreja do Senhor? Isso é como o mundo lê, né? Não estou dizendo que assim que você deve olhar. E aí, em Romanos 8:29, a palavra do Senhor diz o seguinte, que aos que de antemão conheceu, o chamou, e o que chamou o predestinou para serem conforme a imagem de Jesus, a fim de que Jesus seja o primogênito, a referência, o modelo para muitos irmãos. Então essa é a missão. Muito bem, dada essa missão, eu queria dizer para os irmãos o seguinte, Deus nos chamou
como família, a Igreja Batista da Família aqui em Osasco, e nos deu uma visão. Uma visão seguinte, de uma bandeira, eu comentei ontem aqui na reunião dos irmãos, da restauração das famílias. Então, aí é mais do que eu e você, é eu e você e cada uma das nossas famílias. Deus está nos chamando para que a nossa família seja a referência. Olha agora. Então, é mais do que você, é a responsabilidade da sua família. Então, você sabia, né? Então, que nós temos uma bandeira, eu comentei ontem, né, com os irmãos, que desde o primeiro curso de Casados para Sempre que nós ministramos, que Deus me deu a visão para eu colocar um pódio, né, e o pódio tem o degrau mais alto, o posto mais alto, e naquele posto mais alto estava a família com a bandeira, né, levantada, restaurando as famílias do Brasil. Então, a missão da nossa igreja é restauração de famílias. Amém? Então, essa é a visão da nossa igreja. E a palavra diz que Jesus, o Senhor, o nosso Senhor é o Jeová Nissim, é a nossa bandeira. E Ele é a referência nossa para que a nossa família seja a referência das outras famílias. Olha a responsabilidade. Então, a quem muito é dado, também muito é cobrado. Deus nos chamou para ser famílias especiais. E aí, por ser famílias especiais, Ele vai querer também que eu e você sejamos especiais com as nossas famílias. A responsabilidade, né? Irmãos, você sabia que você é o único, ou você, mulher, é a única responsável, não depende de outra pessoa, não, da paz no seu lar, depende de você. Depende de você, o que você levar para a sua casa. Se você é uma pessoa que quer levar o amor, o seu lar vai ser um lar de amor. Se você é uma pessoa que não está preocupado com a semente que você está semeando no seu lar, o seu lar vai ser aquilo que você semear. Você vai colher. Então, nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos semeando dentro do nosso lar. E aí, quando nós falamos que Jesus, né, é a nossa referência, é o primogênito, para que a gente seja conforme a sua imagem, e nós sejamos a referência para outras famílias, eu queria dizer o seguinte, que nós temos que começar a entender a palavra de Deus. Deus nos deixou aqui há muito tempo esse instrumento aqui de pedreiro. Quem sabe o nome? Prumo. Para que serve o prumo? Para colocar as coisas tortas em linha reta, né? Para que você não construa uma parede com defeito, não edifique uma casa, que essa casa venha cair. Então, quando alguém faz uma parede, faz um muro, né, o profissional da área sabe que precisa estar no prumo. Porque se você começa inclinado, pum, né? O Fernando estava mexendo lá na casa dele, você já usou o prumo lá, Fernando? Tem que pôr no prumo. Então, a minha vida e a sua vida, Deus está colocando no prumo, para que nós sejamos modelos. Então, reflita nisso. Reflita nisso. Então, Deus tem o melhor desejo para mim e para você. Que as nossas famílias sejam especiais. Mas se tem alguém que Deus, na hora de colocar o prumo, falar, tem coisa torta, corrija, para que depois a casa não caia na cabeça e você fala, poxa vida, né? Deus não cuidou de mim, né? Ei, Deus! E Deus? E a responsabilidade é nossa. Nós é que construímos e edificamos. Deus, Ele permite, a vontade permissiva de Deus não vai deixar, falar, você não vai fazer não, porque Ele nos deu a condição de ouvir a sua voz. Então Jesus, Ele fez uma coisa grandiosa. Para cumprir a missão dEle, nós temos que aprender com Jesus. Jesus negou a si mesmo. Jesus, Ele negou assim, nada do que Ele fez foi para Ele. Você já viu alguma coisa que Jesus falou assim, agora que eu já fiz um milagre, que eu já sustentei aquela multidão, agora eu vou pedir um frango assado para o meu banquete, né? Senhor, manda aqui para mim, só para mim, um banquete especial? Jesus não pediu nada para si. Tudo que Ele pediu,
né? Foi para que a obra de Deus se completasse em nossa vida. Então, começa por aí. Começa por aí, para nós fazermos aquilo que Deus espera, que a minha e a sua família seja uma família abençoada. Você tem que começar a negar aquilo que você quer para você, né? Então, nisso aí, eu queria dizer para vocês o seguinte: por que nós estamos falando isso? Satanás, ele tem feito um trabalho muito sujo, muito forte para estragar as famílias. No Brasil e no mundo, os valores da família têm se perdido. Ontem eu comentei aqui uma coisa que me chamou a atenção na internet. Essa semana, acho que foi na sexta-feira, eu vi lá: inscrições para casamento gay no Brasil aberto até outubro para casamento coletivo. Então, Deus, ele tem aqui todo o mandamento dele. A família é a obra-prima de Deus. Satanás, ele veio para destruir a obra de Deus. E a família é um bem tão grande que a gente costuma falar que eu e você somos a menina dos olhos de Deus. E Satanás tem trabalhado fortemente para destruir lares, quebrar relacionamentos, trazer a impureza, trazer inconstância, porque as pessoas, se não estiver firme na sua casa, no seu lar, como é que Deus vai operar? Então, Satanás, ele já sabendo disso, ele tem atacado fortemente as famílias. Eu vi olhando também volta e meia, corre alguns vídeos no WhatsApp e tal, eu vi aí, ainda persiste a ideia do governo de implantar aí nas escolas a questão da igualdade de gênero, né? Você não precisa definir o seu gênero. Olha, pode um negócio desse, que a criança, quando nascer, né, coloca lá a certidão de nascimento, se é feminino ou masculino, deixa em branco, para ela colocar na idade que ela achar que deve ser menino ou deve ser menina. Aí eu estava vendo uma reportagem sobre o assunto de 2015, e uma cidade lá nos Estados Unidos, de Portland, assim, é uma cidade considerada a mais liberal dos Estados Unidos, foi assim, instituindo lá famílias, já dizendo que, criando as crianças, vestindo ela como ela queria, se ela quer ser menina ou quer ser menina. Que perdição é essa, né? Que já está sendo instituído desde pequeno. Nós não podemos nos conformar com isso. Nós não podemos conformar que a minha e a sua família tenha crianças, na sua inocência, já sendo induzida a ir pelo desse caminho. Então, o que é isso? Satanás está levantando uma sociedade de rebeldia, né? de ir contra os princípios de Deus. Mas Deus já está fazendo todas as preparações para que haja um contra-ataque a essa situação, levantando uma igreja como a nossa para valorizar a família, os valores da família, para que a gente possa valorizar a importância do casamento, a importância dos seus filhos crescer já com conhecimento da palavra. Por isso nós temos um departamento infantil com professores assim, com grande responsabilidade de trazer o conhecimento para essas crianças, para que elas não se percam perto das investidas do mundo. Então, o que eu queria dizer para vocês é isso aí. Satanás, ele é muito sutil, tem trabalhado fortemente, né, na violência dos lares, uma situação tão grave, os casamentos, a formação de famílias. Se eu falar para vocês que devem ver notícias, agora é permitido casamento, 4 pessoas no casamento. Pode ir um negócio desse? 3 pessoas, 4 pessoas, e a lei permitiu um negócio desse. Então, é o fim do mundo? Nós estamos muito próximos do fim. Mas Deus está levantando uma geração de famílias, né? Está levantando aqui famílias, a geração Noé, que nós vamos falar aqui para vocês o que seria isso. Então, Deus nos convida a tomar uma posição. Primeira coisa que eu queria falar para vocês. No começo do mundo, Deus mandou o primeiro Adão. E ele falhou. Onde que Adão falhou? Na desobediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Aí veio o segundo Adão, Jesus. Assim, quando Adão falhou, o prejuízo foi tremendo, né? Porque quando Adão falhou, o estrago foi tão grande na obra de Deus que o pecado
e a morte entrou ao mundo. Então, quer dizer, nós estamos vendo aqui uma situação que Adão abriu a porta, né, para o pecado. Mas Jesus, que é o segundo Adão, ele veio e, através da obediência, ele venceu a morte e venceu o pecado. Então, e nos deu a condição de, seguindo os seus passos, vencer a morte e vencer os pecados. Então, nós temos o quê? A luz do que Jesus fez, que toda a rebeldia, o trabalho de Satanás está na desobediência à vontade de Deus. Então, nós temos que ser o quê? Qual que é o tema de hoje? Obediência absoluta à vontade de Deus. Quando nós entendemos que Adão pecou pela desobediência e Jesus venceu a morte e o pecado pela obediência, nós sabemos que a chave da nossa vitória está em obedecer. Simplesmente assim. Aquilo que nós estamos falando na palavra do Senhor todos os dias. Pastor, é o básico do básico? É. Mas assim, nós temos trazido palavras tremendas, mas as pessoas, às vezes, sabendo da palavra, não andam na palavra. E depois, como é que a nossa família vai ser referência se nós não obedecemos aquilo que o Senhor está nos falando? Então, esse é o tema da palavra de hoje. Então, Deus nos convida, a igreja, para levantar uma bandeira da família. Para que nós possamos, assim, valorizar o relacionamento. Começar na sua casa, que as pessoas olhem o seu casamento, os seus filhos, e vejam que realmente é isso que você quer? É. Eu não vou admitir nada que contraria os princípios da família na minha casa. Então, quando você falar, eu quero isso para mim, Deus vai falar assim, aprovado, porque essa é a vontade de Deus, amém? Você crê? Eu creio que Deus quer famílias referências. Pessoas que falam assim, eu vou lutar contra o pecado na minha casa. Eu não vou permitir que o inimigo entre e tire a paz do meu lar. Por mais que ele vai tentar, eu vou resistir. Porque a palavra diz o quê? Submetei a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Mas quando nós não valorizamos, ele toma posse. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, que nós temos uma luta muito grande por conta da nossa natureza pecaminosa. Então, por conta dela, nós temos lutas. E o maior inimigo meu e seu, sabe quem que é? É o seu ego. O meu ego é o meu maior inimigo. E a palavra ego, ela é a raiz de egoísmo, que gera ali o orgulho também. Então, eu queria dizer para os irmãos o seguinte, quando nós olhamos para nós estamos na contramão do que Jesus fez. Jesus abriu mão de tudo que era da sua prerrogativa, tudo que era seu direito, para poder nos servir, para poder fazer a missão cumprir, com que a sua missão cumprisse aqui na terra. Então, quando nós olhamos para Jesus, que negou-se a si mesmo, Deus está falando o seguinte, chegou a hora de nós levarmos a sério. Se você quer vir após mim, tome sua cruz e me siga, né? E siga. Porque quando nós simplesmente falamos assim, eu quero o que é bom, o que Deus tem de bom para oferecer, mas eu não quero negar-me a mim mesmo, Deus não consegue nos abençoar. Jesus, ele despojou-se de todas as suas prerrogativas. Jesus, ele poderia simplesmente ter cruzado os braços ali na cruz e ninguém conseguiria crucificá-lo. Mas Jesus, ele sabia qual era a vontade do Pai. E nós, sabendo que Deus quer abençoar a minha e a sua família, nós temos que abrir mão de nossa vontade para que cumpra a vontade de Deus em nossa vida. Então, eu queria dizer para você que é muito normal, nós, pela nossa natureza humana, nós queremos aquilo que o mundo aí valoriza. Satanás colocou uma bandeira de que a honra e a glória para ele. E nós sabemos que toda a honra, toda a glória é o Senhor. Mas o mundo quer o quê? Glória e poder. Não é verdade? O que as pessoas querem? Eu quero glória, eu quero ser reconhecido. Quando, no meu ego, quando alguém faz uma coisa e não me reconhece, aí eu fico mal. Quando eu faço alguma coisa assim e as pessoas não valorizam, aí eu fico mal.
fico magoado, olha só, né? Olha o que eu fiz e ninguém veio aqui, me falou parabéns, né? Então, isso aí, se você é uma pessoa bem-sucedida, glória a você, glória a Deus, amém? A Ele, a honra, a glória e o poder. Mas quando nós caímos na cilada de Satanás, que é o que ele enfeitiça o mundo, que eu quero a glória para mim. Eu quero aparecer nas primeiras páginas. Eu quero ser a pessoa que faz a diferença. Eu não queria falar isso, mas eu não consigo não compartilhar mais uma experiência que Deus deu essa semana. Nós tivemos um evento lá do aniversário da BCIP, e eu louvo a Deus pelos meus 5 anos lá na empresa, que Deus me usou para ajudar aquela empresa a ser uma empresa melhor. E eu vejo nas pessoas, no relacionamento, que muito daquilo lá foi Deus, através da minha pessoa, dando direção, sabedoria para aquilo lá melhor. E aí foi fazer a festa de 50 anos, né? Fizeram um vídeo de 10 minutos de gravações, falando a história da empresa. E, não sei, eu sei por qual razão, as pessoas foram entrevistadas, um monte de pessoas. Mas a mim não entrevistaram, não houve nenhuma, não vieram fazer olha, vamos querer um depoimento seu. Eu falei, amém, né? Por mim tudo bem. Eu ajudei a direção, o vídeo estava péssimo, ajudei a melhorar. Falei, olha, isso aqui não vai ser legal assim, tem que ser assim, assim, assim. Mas ninguém, no período de gravação, ninguém falou assim, olha, a gente gostaria de colher um depoimento seu. Eu falei, pô, nenhum problema. Por quê? Porque o que diz lá João Batista? Importa que tu cresça, que eu diminua. Importa é que eu estou percebendo que a minha atuação na empresa está sendo boa. Eu percebo isso. As pessoas falam, eu percebo. Mas nesse momento de 50 anos que fez um vídeo de 10 minutos, até a minha esposa, quando eu mostrei para ela o vídeo, ela falou assim, você também fala? Eu falei assim, não, eu não falo, não, tem outras pessoas que falam, tem lá muitas pessoas para dar depoimentos, né? Não precisou do meu depoimento, e tudo bem, eu estou muito bem com isso. Estou ótimo. Por quê? Porque eu, assim, olhando naquilo que eu posso ajudar, e não para eu me aparecer. Aí, quando o evento lá com 200 pessoas, os diretores, presidente e todas as pessoas lá, e passou lá o vídeo muito bacana e ficou muito bom. O único detalhe que não tinha era um depoimento do Aguiar por todo. Eu falei, mas não tem problema. O vídeo cumpriu a missão, está ótimo, estou muito bem. Graças a Deus. Não deixei o mosquitinho, né? me picar do orgulho. Por que você não está lá? Por que você não vai reivindicar, né? Não, estou muito bem. Mas Satanás é muito sutil. Terminou o vídeo, um diretor de um banco foi lá me chamar. Aguiar, eu não me conformo. Você não está nesse vídeo. Eu falei assim, pelo amor de Deus. Eu estou aqui, né, satisfeito da vida com o vídeo, né, eu lutando para que esse sentimento de injustiça não venha. Mas Satanás foi tão sutil que ele mandou um diretor de um grande banco ir lá falar para mim que é uma injustiça. Eu falei assim, tá bom, você fica com essa injustiça. Não falei isso para ele, né? Eu estou muito bem, né? Eu falei, não, o vídeo foi muito bom, né? Não, foram pessoas muito boas, mas tinha coisa lá era para você falar. Eu falei, calma, fica tranquilo. Bom, eu falei, Senhor, né? Olha como Satanás é sutil, né? E eu vigiei, orei para que eu não fosse mordido por esse bichinho que me traria insatisfação, né? Com aquela situação. Mas Deus é tremendo. Na saída da festa, tinha um dos convidados, que a gente trouxe muitos convidados ali, que é já ex-funcionário da empresa, né? Tinha um convidado da festa que é um advogado, colega meu de banco, que trabalhou, cooperou muito com a BCIP, e ele foi lá na festa.
E na saída, como ele mora aqui na região, ele falou assim, Gar, você já está indo, você está para Osasco, você dá uma carona? Eu falei, sim. Aí na carona, na volta, ele falou o seguinte, começou a contar assim, poxa vida, como é que está lá? Porque ele viu o vídeo, viu as pessoas lá falar da BCIP, que estava bom. Falou assim, Aguiar, aquilo que aquela funcionária falou, que agora está uma maravilha, é isso mesmo? Sim. Não era assim quando eu cheguei. Mas Deus deu uma direção para que eu falasse, olha como mudou a BCIP. Então, Deus pôs uma pessoa, que inclusive é evangélico, né, para falar assim, olha o que eu estou vendo. Não importa o que as pessoas vejam, importa que eu estou vendo. Então, Deus não deixou passar. O diabo veio, né, para me instigar, para me deixar chateado. E eu falei, mas eu estou revestido do amor de Cristo, de fazer a obra com amor. Nisto, eu quero dizer para você, esse é o nosso mal. Como ser humano, nós deixarmos ser picado pelo bichinho da injustiça, de achar que nós fomos assim, não fomos observados, que não deram oportunidade, porque o homem quer o quê? Subir, aparecer e tal. Eu quero, Deus está olhando aquele que serve. Deus está olhando aquele que faz, né? E a minha vida e a sua vida vai falar mais alto do que o que você fizer para se aparecer. Porque Deus, ninguém se engana, amém? Então nós temos que ficar esperto. Deus nos chama para negar a si mesmo, como nós falamos aqui, né? Então, nós temos que deixar o Espírito Santo dirigir a nossa vida. Uma vez, o pastor Kamakura, que foi o meu primeiro pastor, né, no Ministério Nikkei, ele falou uma coisa, falou assim, olha, tem hora na nossa vida, e essa frase assim, eu nunca esqueci, tem hora na nossa vida que as coisas não estão bem, tem hora na nossa vida que tudo que você faz não vai, você tem que soltar o barco, deixar o vento do Espírito levar, porque isso é verdade. Nós temos que acreditar mais a direção de Deus para a nossa vida. Confiar mais. Então, quando você solta o seu barco, numa hora que você não sabe, mas você confia e deixa o vento do Espírito soprar, ouvir a voz de Deus, deixar seguir, Deus vai te levar para o lugar certo. Vai dar para você a sabedoria que você precisa para vencer, para superar aquela situação. Mas toda vez que Deus está agindo na sua vida e você botar a mão no leme, ele para de soprar, tá? E é verdade. Então, quando você deixa Deus agir na sua vida, ele leva para o lugar certo, ele coloca as pessoas certas no seu lado para falar o que você precisa ouvir, ele dá a direção certa, quando você confia e deixa o vento do Espírito soprar na sua vida. Mas quando você fala, não, porque Deus não está agindo, eu vou agir, quando você bota a mão no leme do seu barco, Deus para de soprar. Aí é por sua conta. Então, está na hora da gente negar a nós mesmos. Negar o seu orgulho. E começar a ser obediente mais do que você tem sido. Porque Deus ele não vai conseguir nos abençoar como Ele deseja, se Deus quer nos empurrar para cá e você quer seguir para cá. Né? Porque Deus falou assim, ou é você ou é eu. Toda vez que Deus vai te dar aquele empurrão, encaminhar a sua vida, você bota o braço, ele fala, então eu paro. Ou é você, ou é eu. Então, Deus nos chama para que nós sejamos famílias, geração de Noé. O que eu quero dizer? Na época, lá atrás, né, bem lá atrás, no início, em Gênesis conta, que o mundo, né, se perverteu e teve a geração de Babel. Pessoas que queriam assim, poder, queriam ser igual a Deus e construir uma torre enorme. E essa torre, o objetivo deles é chegar ao céu. E eles construíam com tijolos. Então, na Bíblia, quando a gente fala tijolos, é obra da carne. E quando fala assim, a edificação de Deus é com pedras vivas, que é eu e você. São as pedras que Deus constrói. E Babel, assim como estava na contramão, na desobediência da vontade de Deus. Enquanto Deus queria que nós, evangélicos, nós espalhamos para levar a palavra de Deus, eles se ajuntaram para ficar acima de Deus. Então, nisto, Deus ele se revoltou, né, com aquelas pessoas. E vocês sabem, né, que ele
colocou lá uma língua que ninguém se entendia, e aquelas pessoas fizeram uma confusão tão grande e saíram pelo mundo, cada um para um lado, falando uma língua diferente. Então é isso que acontece quando nós não deixamos Deus agir na nossa vida. Quando nós queremos agir por nossa conta, daqui a pouco você não está mais se entendendo, você não tem mais a direção de Deus, você vai ficar perdido que nem o pessoal da Torre de Babel. Mas eu queria dizer para você que a geração que Deus está levantando, né, é uma geração especial, mas baseada na obediência. Você sabe o que é? Vou dar um exemplo bem drástico aqui. Você sabe o que é um braço ou uma mão com derrame? Poxa, pastor, mudando de... Né? Tá. O que é uma pessoa, você já deve ter visto, pessoa que teve um problema de AVC. Ficou com um braço ou uma mão, né, com derrame. O que é? Aquela pessoa, aquele braço, aquele órgão, não mais recebe o comando do cérebro. Então, uma pessoa que tem uma situação dessa, ela não tem mais controle sobre aquele órgão do corpo. Ele não obedece. E assim, é com as pessoas que estão em desobediência a Deus. Porque se ela não consegue mover, né, movimentar, então ele não consegue fazer a vontade, mas é básico. Eu queria dizer para você que o poder de Deus para mudar as famílias está na obediência, até por esse exemplo. Por exemplo, eu estou segurando esse microfone aqui. E esse microfone me dá o poder, né, de eu poder falar e vocês me ouvirem. E essa é uma bênção. Mas por quê? Porque há um processo de obediência aqui. Eu falo, né, eu dou comando, a minha voz fala, e esse microfone eu consigo segurar porque minha mão obedece o comando do meu cérebro. Se eu estivesse em desobediência, não haveria poder para eu fazer o mínimo. Então, nisto é que está a bênção de Deus. Está no obedecer. Porque quando nós não obedecemos, nós estamos em rebeldia. Assim como eu poderia dizer que uma mão, um braço com um derrame, com AVC, ele está em total rebeldia com o funcionamento do cérebro. Ele não aceita. Então, eu queria dizer para você o seguinte. Entendendo isso. As pessoas que falam assim, pastor, o que você está falando de desobediência? Eu conheço a palavra, eu estou na igreja. O que é essa desobediência? É muito simples. Por exemplo, no casamento, a Bíblia fala, marido, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Eu pergunto, quantos maridos estão cumprindo essa vontade do Pai? Quantos maridos você acredita que está amando a sua esposa, de ficar pensando o que ela precisa para poder estar melhor, o que ela vai alegrar a vida dela, o que vai dar mais motivação, o que eu vou fazer para agradá-la mais, né? Para poder abençoá-la, porque essa é a missão do marido, amar a sua esposa. Aí vem para a mulher. A palavra fala lá em Efésios 5:22, mulher, sede submissa ao seu marido, assim como Cristo é o cabeça da igreja, né? O marido é o cabeça da esposa. Pastor, eu não concordo com essa palavra, então você está em desobediência com essa palavra. Então nós temos mulheres de Deus que se falam, sou submissa a Deus, mas não é. Por quê? Porque ela não cumpre uma coisa. E eu vejo muitos lares em que nós temos situações que a mulher não cumpre, é desobediente e é uma rebeldia frontal. Por quê? Quando a mulher assume, né, a posição que é do marido, no caso da liderança, mas o meu marido não faz, eu faço eu. Né? Conclusão, como é que Deus pode abençoar? Está em rebeldia, está em desobediência. A palavra diz assim, perdoai os vossos ofensores, e você fala o quê? Não perdoo. Dá para falar mais que você está em desobediência? Precisa explicar melhor? Que a palavra fala que se você não perdoar, tampouco o Pai te perdoará. Então, se a palavra de Deus nos dá orientação clara para nos abençoar, que nós temos que ser obediente à palavra, se você falar assim, não, como a palavra de Deus falou, então eu vou fazer isso. Aí, amém, porque Deus vai poder operar a bênção na sua vida.
Então, nós estamos falando aqui de pessoas que falam o seguinte: eu sou submisso a Deus, eu amo a Deus. Todo mundo aqui com certeza vai falar que ama a Deus, amém? Só que como é que você pode dizer que você ama a Deus se você não é submisso à autoridade dada por Deus? Como assim, pastor? Pessoas que foi colocado como autoridade, você falou assim: não, aquela pessoa não tem poder para falar na minha vida. Então, como é que você pode amar a Deus que você não vê, se você não respeita a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida? Às vezes um filho obedecer a um pai, às vezes o caso de um cônjuge, às vezes você respeitar até uma autoridade, até você cumprir a lei. Nós estamos assim, às vezes querendo que Deus nos abençoe, mas nós não observamos os mandamentos básicos. Então, Deus está colocando aqui um prumo. Eu não sei. Pessoas que às vezes têm problema de conserto, né? Vícios, que Deus já falou 1, 2 vezes, coisas que traz... Veja bem, você foi colocado para ser modelo, referência. Você já parou para pensar nisso? Se tem paz no seu lar, e você é o responsável, é o sacerdote do lar, você é a intercessora. Então, a responsabilidade está em nós, e nós gostamos de transferir ela para Deus. Ó, Senhor, as coisas na minha casa, as coisas no meu trabalho. Aí Deus fala o seguinte: eu queria te abençoar, mas eu tenho pedido para você a única coisa, obediência absoluta. Quando nós assumirmos um propósito, que o pecado não tem vez mais na minha vida, na minha casa, você tomar uma posição contra o pecado, Deus vai te ajudar. Se você tem pontos fracos, clama a Deus. Se você tem situações que você peca porque na hora você falha, eu não quero dizer para você que tem ninguém aqui perfeito, mas a palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você tomar uma posição contra o pecado, a mentira, procedimentos que você sabe muito bem que não é assim, não está alinhado com a palavra de Deus. Então, por exemplo, é muito fácil. Todas as coisas você pode analisar, tem um lado santo e o profano. Se você tomar uma posição contra tudo que é profano, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, né, tudo aquilo que, não tem problema, porque outras pessoas também fazem, mas o que diz a palavra? Se está contra a palavra, você não tem condições de ser abençoado. Mas se você falar um propósito: Senhor, eu sei que não é fácil, mas eu tenho um propósito de receber uma vida abençoada. Então eu quero falar para vocês o resultado de pessoas que foram testadas na questão da obediência, uns que ganharam e uns que perderam. A primeira perda que nós podemos registrar aqui, que é o rei Saul. Em 1 Samuel, não precisa abrir a Bíblia, 15, de 18 a 20, o rei Saul foi enfrentar os amalequitas. E Deus deu uma ordem muito clara. Amalequita, na Bíblia, representa a carne, né? Então, conclusão, Deus falou o seguinte: vai lá e destrói tudo e todos. Né? Todo o que se encontrar pela frente é para destruir. Mas Saul poupou o rei, até o gado era para destruir. E quando o profeta Samuel chega, né? Samuel chegou lá, escutou um mugido de boi. O que é isso que eu estou ouvindo aqui, né? Foi um gadozinho aí que a gente achou que poderia ser bom para a gente fazer um churrasco mais tarde, para celebrar a vitória. Mas espera aí, Deus não foi claro que você não podia trazer nenhum despojo? Por que você trouxe esse gado aí? E aí ele falou assim: olha, o rei amalequita eu trouxe aqui, mas por que você trouxe o rei amalequita se era para destruir? E o profeta Samuel passou a espada no rei ali na hora. Mas, irmãos, o resultado dessa conversa aqui do rei Saul é que Deus falou assim: olha, perderá o seu reinado só por conta disso. Então, Deus nos deu uma missão de ser uma família abençoada, de sermos referência. Pensa o que está acontecendo nesse mundo aí, você que tem uma criancinha no seu colo, ou um filhinho de 2 anos, de 3 anos que vai crescer. O que você quer? Que Deus
cubra essa criança, não é verdade? Com as bênçãos, que ela não se perca. Se ela seja assim, um filho, uma filha de Deus, que ela ande nos caminhos, que ela possa engrandecer o nome de Deus. Tudo isso você quer, mas se você quer, o que você tem que semear. Se você quer uma família referência, tem que semear. Como é que você pode querer uma coisa e levar para dentro da sua casa outras coisas que dão um mau exemplo, né? O filho vê os seus procedimentos, como é que ele vai ser? Vai ser igual a você. Então, o primeiro exemplo de desobediência e que Deus destituiu um rei, no caso Saul. Agora eu quero dar um outro exemplo que fala aqui de um homem que andou com Deus, Enoque. Isso é um bom exemplo. Andar com Deus é um privilégio e tanto, mas exige um esforço enorme. Você já pensou, se alguém eu chamar aqui, ô fulano, vamos fazer uma caminhada aqui, quer andar comigo? Quero. Aí nós começamos a andar, a pessoa tem que andar no meu passo, não é verdade? Se a pessoa for mais lenta, ela vai ficar para trás. Eu tenho que andar no meu passo. Se eu virar à esquerda, ela tem que virar à esquerda, porque se ela seguir reto e eu seguir para cá, ela não vai andar comigo. Se eu virar à direita, ela tem que virar à direita. Então, andar com Deus não é fácil. E Enoque andou com Deus. Andar com Deus, eu peço para você pensar numa situação, se uma pessoa fala assim, olha, eu quero que você ande agora nessa linha aqui. É difícil. Então, quando você vê a história de Enoque, que ele deve ter sido assim uma pessoa maravilhosa, de abrir vontade, eu quero ir para cá, porque ali tem um rio, Deus falando, é para cá. Sim, senhor, é agora. Não, é para lá, é agora. Mas quantas pessoas que Deus chama para andar, mas, senhor, tem que ser hoje, né? Tem que ser agora. Senhor, eu preciso ir lá mesmo. Senhor, o senhor quer mesmo que eu fale com aquela pessoa? Mas, pai, será que é isso mesmo? Ou seja, quanto Deus tem chamado pessoas para andar com Ele e as pessoas têm dificuldade. E Enoque foi abençoado de tal forma que a palavra diz que ele foi arrebatado. Está vendo? É uma coisa tremenda. Então, andar com Deus é um exemplo. Ele foi obediente. E foi abençoado. Então, Deus está chamando nós para andarmos com Ele na retidão, na palavra, não desobedecer nenhum princípio da palavra de Deus, porque assim nós encampamos a bandeira da família e Deus vai honrar a sua família. Os seus filhos, o filho dos seus filhos, porque isso é a vontade de Deus. Mas eu queria chegar agora em Noé. Noé, como eu comentei ontem, Deus está chamando as famílias para sermos a geração de Noé. Naquela época, a Bíblia fala lá em Lucas 19, 26 a 27, que as pessoas comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, e as coisas estavam vivendo, né? Naquela época em que os filhos de Deus haviam tido relacionamento com os filhos dos homens, e aí houve uma perversão na sociedade, houve corrupção, houve coisas ruins, e a sociedade estava corrompida. E a Bíblia diz que até o dia em que Noé entrou na arca, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, ou seja, estava vivendo a vida como se nada demais estivesse acontecendo. Mas já fazia 100 anos que Deus chamou Noé para um projeto. Então, irmãos, Deus chamou Noé para um projeto, construir uma arca. Olha só o que é obediência. Que eu estou falando, geração de Noé. Família, geração de Noé. Famílias obedientes ao chamado de Deus. O que Deus quer para minha casa, para minha família? Eu vou buscar isso, porque eu sei que Deus, Ele é fiel. Se Ele chamou, Ele predestinou, Ele vai me dar bênção. Eu quero cumprir a vontade de Deus. Noé foi obediente a Deus. Pensa você que Deus chamava você para construir uma arca num lugar onde não tem mar, não tem rio, e um lugar seco onde não tem nada. Para que você está construindo isso, Noé? Eu imagino, né,
como foi, assim, as pessoas caçoaram dele, como chamaram ele de idiota, como chamaram ele de bobo, de retardado, por ouvir a Deus. Talvez você também, alguém tenha falado, você é bobo, né? Porque você vai na igreja, vai aproveitar a vida. E lá naquela época, imagina, se fosse uma semana que Deus estava falando, né? Se fosse um projeto de uma semana, as pessoas esquecem, eu fui piada uma semana, passou. Mas não foi uma semana, não foi um mês, não foi um ano, nem 10 anos, foram 100 anos para aquela profecia se cumprir. Deus chamou Noé para construir uma arca, e ali ele falava para as pessoas, por que você está construindo a arca? Porque se não houver, as pessoas não mudarem, Deus vai acabar com o mundo em dilúvio. Mas ninguém queria saber de ouvir Noé. Mas aquela família foi obediente. A palavra diz que, em Gênesis 6:8, que Noé achou graça diante do Senhor. Ou seja, Deus se encantou com a família de Noé e falou assim, é você, Noé. Mas aí, assim como ele chamou Noé, ele tem chamado a mim e a você. Ele se encantou com a nossa família e falou assim, é vocês que eu quero um projeto, geração de Noé. Fé. Fé que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu na minha e na sua vida. Então, não tenha pressa. Esse projeto pode demorar uma semana, um ano para se cumprir, mas é Deus que está no controle. Então, Noé, ele foi firme, e a Bíblia diz que as pessoas, enquanto ele construía a arca, as pessoas estavam vivendo como se nada tivesse acontecendo. Mas assim como foi nos tempos de Noé, diz a palavra de Lucas 19:26, foi também no tempo de Ló. E também será no dia em que manifestar o Filho do Homem. Não sobrará nada. Depois que Noé entrou na arca, né, veio o dilúvio e destruiu a todos. Mas, irmãos, qual que foi a vantagem de Noé nessa história? Ele foi uma família modelo, referência. Depois que tudo estava destruído, o mundo ia recomeçar, e a família dele foi uma referência para começar um novo tempo, um novo povo. Então, a minha e a sua família, Deus está falando o seguinte, eu preciso de famílias referência, e o espelho é a Jesus, né? Ele é o primogênito, é o varão perfeito. Então, nós temos que nos espelhar. O que Jesus fez, aquilo que ele lutou, ele nunca pecou, nós vamos lutar, vamos rejeitar o pecado, mas, acima de tudo, ele obedeceu a Deus até a morte. E ele teve morte de cruz, e com isso ele foi abençoado. Eu queria dizer para vocês que as nossas famílias têm um chamado. Se você aceitar esse chamado para você e começar a levar a palavra de Deus a sério, falar assim, Senhor, eu quero esse compromisso de ser uma família geração de Noé. Eu quero ouvir a sua palavra, e assim como Noé, eu quero estar compromissado com a tua obra. Não importa o que as pessoas vão falar, mas eu vou negar a mim, né? Aquela hora que eu falar, não, hoje não, Senhor. Não, é hoje. Se o Senhor falou é hoje, é hoje. Se o chamado é amanhã, você vai lá amanhã. Um eis-me aqui, porque quando nós estamos à disposição para fazer a obra, Deus nos abençoa. E eu queria dizer para você que, de todos esses exemplos de obediência, não teve nenhuma maior do que Jesus, como nós já dissemos aqui, que ele a si mesmo se entregou, né? Foi uma obediência até a morte. E para nós encerrarmos aqui, eu queria ler para vocês, antes de entrar aqui na ceia, que eu já convidar o pastor Rodrigo, que está vindo para ministrar a ceia, Isaías 53. Olha só o que a palavra do Senhor diz aqui sobre o peso que estava sobre Jesus. E ele segurou, foi obediente até a morte. Isaías 53 diz assim, quem creu nessa nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse.
Ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E com um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andava desgarrado como ovelha, e cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Irmãos, vamos parar aqui só para vocês. Fecha seus olhos. Dessa palavra